Bem-vindos ao módulo 2. Agora vamos falar um pouco sobre colaboração dentro do ServiceNow. Então, como que os usuários interagem utilizando as tarefas, né? Então, para endereçar solicitações, atendê-las, atualizá-las e coisas desse tipo. Então, dentro do módulo de colaboração, nós vamos falar aí como os grupos de trabalho se organizam e devem ser utilizados dentro do ServiceNow, como criar anotações, a diferença entre uma work note e um additional comments. Também vamos passar por como criar uma notificação por e-mail, a parte de criação de relatórios também e compartilhamento de relatórios. Então aqui a seção 2.1, né? Então a nossa primeira história, enquanto gerente de Service Desk, eu preciso ajudar o time a encontrar conhecimento e habilidade de registrar incidentes. Então meu time pode facilmente resolver incidentes. Então primeiro é importante entender o que é uma task ou tarefa dentro do ServiceNow. Então ele seria um registro que pode ser atribuído ou atendido por um usuário dentro do ServiceNow. Ela é criada de uma tabela principal, essa tabela se chama task, né, que seria a tabela de tarefas, mas dentro dessa tarefa ela vai se estender de acordo com o objetivo daquela tarefa. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico da direita, então existe a estrutura aí onde nós temos a tabela task, e dessa tabela se estendem as tabelas incidente, problema, change, entre outros. Então, um incidente dentro do ServiceNow é considerado uma tarefa, um problema é considerado uma tarefa, uma solicitação e assim por diante. Como que funciona a estrutura de atribuição de tarefas, né? Então, antes de mais nada, nós adicionamos usuários a grupos. Então, nós agrupamos os usuários de acordo com, vamos dizer, suas linhas de interesses ou atuações dentro da plataforma. Então, lembrando que nós vimos no módulo anterior, né? Então, o grupo é uma coleção de usuários que dividem um propósito em comum. Então, nesse caso, nesse exemplo, nós temos o grupo Service Desk. Então, naturalmente, aqui nós vamos incluir pessoas que estão relacionadas às atividades de Service Desk. Nós atribuímos os papéis aos grupos, ou seja, né, os papéis são, apenas relembrando o que nós vimos no módulo anterior, os papéis são permissões que aquele grupo vai ter quando nós atribuímos a ele. Então, nesse caso, nós vamos atribuir alguns papéis ao grupo Service Desk. No caso aqui, Schedule Admin, ITIL e Catalog. E naturalmente, cada usuário que for atribuído, que for adicionado ao grupo Service Desk, vai automaticamente herdar esses papéis também. Então, essa é a parte da configuração de perfil. É, e aí, após isso, nós podemos então atribuir tarefas para grupos. Então, eu posso ter um incidente ou uma solicitação que eu vou direcionar para o grupo Service Desk, por exemplo, e eu posso atribuir essa tarefa adicionalmente a um usuário específico também. Então, geralmente, né, o que nós vemos no dia a dia, nós temos uma tarefa atribuída a um grupo, todos os membros do grupo podem visualizar aquela tarefa que não está atribuída para ninguém, e alguém pode assignar aquela tarefa para si ou para outras pessoas para fins de controle, saber quem está atuando na tarefa, e assim por diante. Naturalmente, também é possível atribuir tarefas direto aos usuários, mas a boa prática nos dita que é importante ter um grupo associado, e aí sim podemos até mesmo já automaticamente direcionar para um usuário específico, e assim por diante. Mas num primeiro momento, o que é importante saber? Aquelas tarefas vão ser correspondentes apenas àquele grupo e os usuários, membros do grupo, poderão ver as tarefas. E tudo isso não precisa ser feito manualmente. Nós temos uma coisa chamada Assignment Rules, ou regras de atribuição. O que seria isso? É uma configuração, seria uma regra que nós criamos dentro da plataforma com o objetivo de automaticamente atribuir um valor para o campo Assigned to, que seria o campo onde nós colocamos o usuário responsável pela tarefa, e também automaticamente setamos o valor do Assignment Group, que seria o grupo que vai atender aquela tarefa. Essas condições elas são definidas e são trigadas de acordo com a imagem abaixo que nós podemos ver. Na demonstração eu vou poder exibir para vocês bem como isso funciona, mas basicamente então nós temos uma assignment rule, nós temos aqui embaixo nessa imagem o que nós chamamos de condition builder, que basicamente nos seta a condição para quem deve ser atribuído e o script, caso você precise fazer alguma configuração avançada. Então, eu vou partir aqui para a plataforma para nós podermos revisar essa primeira parte e demonstrar como as assignment rules funcionam. Então, estou aqui na minha instância, vou novamente entrar na tabela incidente, primeiramente, para ilustrar para vocês o que nós vamos fazer.
Então, apenas para ilustrar, eu tenho aqui vários registros. Cada registro desse é considerado então uma tarefa, conforme eu disse. E também, como eu disse, na verdade a tabela incidente ela é estendida, ou seja, ela é filha de uma tarefa mãe chamada task. Eu vou abrir lá aqui, apenas para que vocês vejam que a tabela task ela é uma tabela mais global. Então, dentro dela, nós vamos ter outros números diferentes do que nós estávamos vendo. Então, tem o CHG, que é referente a change, entre outros. Deixa eu fazer uma edição aqui na lista, uma personalização na lista, como vocês já aprenderam a fazer. Ah, já está aqui o task type. Eu só vou colocá-lo mais para cima para ficar mais próximo. Então, por exemplo, essas que nós estamos vendo CHG são do tipo Change Request, mas eu posso agrupar aqui utilizando o menu de contexto da coluna. Vou dar aqui um Group by Task Type e aí eu consigo ver os tipos. Então veja que dentro da tabela Task eu tenho esse Transfer Order, Follow On, Change Request, Incident, Problem, Request, Requested Items e assim por diante. Então, por exemplo, se eu expando aqui Incident, eu vou ver aqui os incs, que são os mesmos registros que nós estávamos vendo na tabela incidente. Então essa tabela task ela meio que agrega um, todos os registros das demais tabelas. Por fim, entendido esse conceito do que são tarefas, quando nós temos então um registro, por exemplo, eu vou pegar aqui o incidente 001, vejam que existe o campo Assignment Group, que está atribuído para o Service Desk, e o Assigned To, que está atribuído para o Charlie. Então, isso quer dizer basicamente que essa tarefa foi atribuída para ele e quem atendeu foi o Charlie, apenas para que vocês entendam aí. Então, uma vez entendido onde podemos identificar o grupo de atribuição e quem é o usuário a quem aquela tarefa foi atribuída, conforme vimos aqui no formulário, nós podemos então partir para o próximo passo, que é como automatizar esse processo, né? Porque a criação manual nem sempre ela vai ser a melhor abordagem, né? Então, por exemplo, se eu vier até aqui e digitar incidente, vou na opção de criar novo incidente. Então aqui eu posso preencher algumas informações, como o solicitante, né, a descrição resumida, só como teste, e verifiquem que os campos Assignment Group e Assigned To estão em branco. Eu poderia preenchê-los manualmente, mas eles não são obrigatórios, pelo menos nessa configuração aqui. Então aqui eu vou salvar esse novo chamado que eu estou criando, usando a opção Save para permanecer no formulário. E aqui vocês podem ver que um chamado foi criado sem ter um grupo de atribuição. Não é necessariamente um grande problema, eu posso, após a abertura, ainda assim atribuir aqui algum grupo, algum usuário e tudo mais. Porém, algumas formas de otimizar isso, uma primeira solução seria tornar esses campos, por exemplo, obrigatórios, coisa que eles não são. Como eu posso identificar um campo obrigatório? Através desse asterisco que tem ao lado de determinados campos. Mais à frente também falaremos um pouco a respeito disso. Mas, de uma forma geral, é, torná-lo obrigatório ainda assim não seria exatamente o melhor cenário, porque ainda dependeria de uma pessoa que preencheria, talvez com a informação incorreta, talvez por um usuário que está solicitando isso via portal de serviços e um usuário final não tem necessariamente a obrigação de conhecer todos os grupos de atribuição. Então, a melhor forma de você criar aí uma atribuição de grupos e usuários para um chamado, para uma tarefa, é através das regras de atribuição, as assignment rules. Então, se eu vier aqui agora e digitar assignment, eu vou encontrar aqui a aplicação System Policy e dentro dela Rules e mais abaixo Assignment. Então, eu vou clicar aqui em Assignment. Já temos algumas aqui, mas eu vou criar uma do zero. Então, eu vou clicar aqui no botão novo. Vou dar um nome para ela. Então, vou dizer aqui regra de atribuição para Subcat Wireless. Só para um exemplo mais aleatório, uma coisa que vocês verão com muita frequência daqui para frente é essa estrutura mais aqui abaixo, que nós chamamos de Condition Builder, né, que seria um construtor de condições. É onde eu seto determinadas condições de um determinado registro em uma tabela, e quando essas condições forem verdadeiras, ele vai executar alguma lógica que eu vou configurar mais à frente. Então, como funciona aqui essa aba applies to e o condition builder? A primeira coisa, eu defino qual a tabela a qual aquela regra vai se aplicar. Já está aqui definido o incidente, então eu vou manter porque é justamente na tabela de incidentes que eu quero criar essa regra de atribuição. E aqui abaixo eu vou criar uma condição.
utilizando esses três campos aqui. Então, campo, operador e valor. Como ele vai funcionar? Eu posso, por exemplo, selecionar um campo. Ao clicar aqui, ele vai me trazer todos os campos da tabela incidente. E eu vou dizer aqui que toda vez que o campo subcategoria for wireless, eu quero que determinado comportamento aconteça. Então aqui mais à frente nós vamos falar um pouco mais ainda, né? Nós já vimos um pouco também ali nas listas e filtros, e aqui o comportamento é bem parecido, mas eu tenho aqui o não é um dos, e assim por diante. Então nesse caso, eu vou criar esse comportamento na tabela incidente, quando a subcategoria for wireless, eu vou para a aba seguinte aqui, que é a aba do Assign To. Aqui na aba do Assign To, eu tenho basicamente dois campos, o campo usuário e o campo grupo. É onde eu posso definir tanto um usuário que deve ser atribuído esse incidente quando essa condição for verdadeira, ou um grupo ou ambos. Para esse exemplo, eu vou usar apenas o grupo e vou atribuir aqui o grupo Network, que já está até aqui como seleção recente, mas eu poderia clicar na lupa e localizá-lo. Né? Posso buscar aqui, por exemplo, Network. Aqui está. Ou também, outra forma de procurar um grupo é iniciar a digitar o nome dele. E ele vai me trazer aqui os resultados que iniciam com aquele texto. Então, network. Uma vez que eu selecionei aqui a condição e para qual grupo deve ser atribuído, muito simples, eu só preciso salvar. Tanto posso usar o save, caso eu quisesse ainda permanecer aqui para mudar alguma coisa a mais, como eu posso usar o submit. Antes de submeter isso, eu vou apenas comentar rapidamente sobre a aba script. Aqui dentro são para configurações mais avançadas. Então, quando eu tenho uma regra de atribuição, que eu quero que o comportamento contenha algumas lógicas no servidor um pouco mais complexas, para que de repente somente essa condição versus grupo e usuário não estejam me atendendo. Eu não vou cobrir muito forte isso ainda. No último módulo do nosso curso, nós vamos ver um pouco sobre desenvolvimento e scripting, mas nesse momento, para manter o exemplo simples, eu não vou avançar muito mais nisso. Então, vou clicar aqui no Submit, o que vai salvar esse registro e sair do formulário. E agora eu vou novamente criar um incidente. Então, Create New. E dessa vez o que eu vou fazer? Deixa eu selecionar aqui um solicitante, teste 2. E na categoria vai ser Network e a subcategoria, que é o nosso campo da condição, eu vou selecionar Wireless. Então veja que os campos aqui permanecem em branco, eu não vou preencher nada. Vou dar um Save para permanecer no formulário. E pronto, uma vez que esse chamado foi criado, o assignment group automaticamente foi atribuído para a network. Então, basicamente, eu criei uma condição que me fala, toda vez que eu tiver um incidente onde a subcategoria é wireless, eu poderia, aliás, toda vez que eu tiver um incidente e a subcategoria for wireless, esse chamado automaticamente vai ser atribuído para o grupo network. Talvez nesse exemplo, uma coisa que vocês possam observar é que eu tenho uma categoria network também, né? Porque quer dizer, o wireless é responsabilidade do time de network, mas possivelmente VPN, IP, DNS, DHCP também sejam. Então, uma forma de eu tornar até essa regra mais eficiente e evitar ter que criar várias regras para a mesma coisa, seria, em vez de criar a regra, a condição baseada na subcategoria, eu poderia criar baseado na categoria, que diria que todos os incidentes criados na categoria Network seriam atribuídos para esse grupo. Como eu posso fazer isso? Posso voltar novamente lá nas assignments. Então vou localizá-lo aqui. Aqui eu acabei de criar, eu vou ordenar aqui por atualizado, então lembrando como que nós usamos aí as listas, né? Nós podemos clicar aqui no título da coluna para ordenar aqui do mais recente para o mais antigo. E eu tenho aqui a minha, então nome, regra de atribuição para Subcat Wireless. Então vamos atualizar algumas coisas aqui. Eu vou mudar aqui de regra de atribuição para categoria Network. E aqui eu vou dizer que se aplica para quando a categoria for Network. E pronto. Aqui mantém-se isso aqui, dou um update e pronto. Agora eu posso criar novos chamados usando isso. Não vou fazer um novo exemplo para também otimizar o nosso tempo, mas basicamente seria essa a edição e construção de uma regra de atribuição. Bom, então aqui falamos sobre as regras.
próximo tópico é uma coisa bem nova, relativamente nova, na verdade, dentro do ServiceNow, que é o Predictive Intelligence. Isso se trata de um recurso à parte, tá? São alguns clientes ainda que possuem, não são todos, porque é um módulo que demanda uma assinatura específica, mas é bom que vocês conheçam. Não é um assunto muito aprofundado nos fundamentos do ServiceNow, existem módulos específicos para isso, mas para o conhecimento de vocês. O Predictive Intelligence usa o aprendizado de máquina, né, então o Machine Learning, para identificar padrões dentro dos registros do ServiceNow e, com isso, sugerir atualizações automáticas. Então, por exemplo, o Predictive Intelligence ele faz uma leitura do seu banco de dados, então dos incidentes que você tem registrado, das requests e tudo mais, identifica que, por exemplo, toda vez que um chamado é aberto na categoria Network, quem resolve é o grupo Network. Então, ele automaticamente já cria ações inteligentes que permitem essa atribuição automaticamente. Então, isso é entre outras coisas que ele pode fazer, né? Então, por exemplo, ele vê que os solicitantes fazem aí mais de 100 mil solicitações usando o short description, ele entende o que está escrito nessa short description e com essa informação ele começa a categorizar as solicitações automaticamente, atribuir as solicitações automaticamente, como eu disse, e até mesmo priorizar. Então ele identifica que, por exemplo, se eu falo que meu computador está com lentidão, de repente isso é uma prioridade 2 ou 3, talvez. Se eu falo que um servidor está indisponível impactando toda a minha área, ele consegue identificar que tem a palavra servidor indisponível, então isso deve ser um prioridade um e assim por diante. Entre outros algoritmos que ele possui também, mas apenas para que vocês conheçam, o Predictive Intelligence permite então que o próprio ServiceNow interprete os dados e comece a sugerir ações, como categorizar, priorizar e atribuir. Enquanto membro de um grupo de solução, o ServiceNow possui alguns atalhos que permitem ao usuário verificar os chamados que estão atribuídos para ele ou também para os grupos dele. Então, é isso que nós vamos verificar aqui na sequência. Então, deixa eu só achar um usuário que talvez tenha algum chamado atribuído. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o impersonate, que nós já vimos anteriormente, e eu vou representar a usuária Beth Angling. Não tenho certeza se ela vai ter algum chamado nos grupos dela, mas pode ser que sim. Então, apenas recapitulando, quando eu uso o impersonate, a instância do ServiceNow se comporta com os acessos, com o perfil, como se eu fosse aquela pessoa. Né? Aqui eu posso ver que eu já estou com a foto da Beth. Eu tenho aqui esse olhinho para indicar que isso é uma impersonação. E essa barra vermelha também no topo do navegador. Clicando no menu All, ela naturalmente tem menos menus que eu, apesar de ter bastante. E aí, como que funciona esse slide onde ele fala aqui sobre ver chamados que estejam no meu grupo ou para mim, né? Então, eu tenho lá My Work e My Groups Work. Então, se eu digitar aqui My Work, então vai estar dentro do módulo de Service Desk. Aliás, até para explorar melhor, eu vou entrar dentro do módulo Service Desk. Pronto. Então, eu vou ter algumas coisas aqui, como solicitantes, incidentes, base de conhecimento, mas nesse caso, o My Work. Vou clicar nele aqui. Então vejam, todos esses chamados, seja incidente, seja task, eles estão atribuídos para a Beth, como nós podemos perceber aqui no Assigned To. Então isso já é um atalho pré-definido do ServiceNow para que a pessoa veja chamados que estão no nome dela. E aí logo abaixo do My Work nós temos o My Groups Work, que basicamente vai trazer chamados que estão em grupos dos quais a Beth é membra, mas ainda não estão atribuídos a ninguém. Então aqui vocês podem ver que o Assigned To está em branco para todos esses. O grupo não está aqui, então nós podemos clicar aqui na engrenagem para personalizar e incluir o campo Assignment Group na nossa view para facilitar a nossa leitura. Então aqui nós temos o grupo Software, o grupo Service Desk, o grupo Database, Hardware, que são basicamente os grupos que a Beth é membra. Né? Então, já temos aí uma dedução. E aí, naturalmente, usando esse My Groups Work, por exemplo, ela pode pegar esse chamado aqui, primeiro esse 46, acessá-lo e colocar no nome dela. Vamos lá, tá aqui o software. Aí eu vou vir aqui e vou colocar Beth Angling. Vou dar um update. Se bem que nem precisava, ele voltou, mas eu estou com a lista aberta aqui. Agora, repara que o chamado 046, Can't Access SFA Software,
quando eu atualizar aqui minha página, ele já não é mais exibido, porque agora ele não é mais um chamado sem atribuição a ninguém, ele já está com a Beth. Outra forma que ela poderia atribuir um chamado a si mesma seria, por exemplo, esse 54, duplo clique aqui, e aí é um exemplo daquela edição em lista que nós vimos alguns módulos atrás. Então vou fazer a mesma coisa nesse chamado também. Ok? Já salva aqui, carregou. Quando eu atualizar esse chamado vai ter sumido daqui também. E agora voltando lá no My Work, ups, My Work, vou verificar que já tem esses novos chamados aqui. Então o SFA e acredito que o outro é esse Wireless, ou não, era esse Issue with Email. Mas enfim, foram migrados para cá também. O que a Beth poderia fazer para facilitar esse acesso a esses elementos, né? Então, em vez de ter que toda hora ficar buscando aqui, ela pode criar favoritos, também só para recapitular um conhecimento lá do módulo anterior. Então, atualmente, por exemplo, o único favorito dela é o Home, mas eu posso voltar aqui no menu All e clicar aqui na estrela ao lado de My Work e My Groups Work e pronto. Esses elementos estão favoritados. Então, toda vez que ela quiser, vamos dizer que ela está na página inicial e quer ver os chamados do grupo dela, ela pode vir aqui no Favoritos e acessar de acordo com a necessidade. Então, esse é o comportamento do My Work e My Groups Work. Vou voltar aqui na apresentação. Nosso próximo slide é sobre o User Presence, né? Então, presença de usuário. Basicamente, é uma forma de você verificar se alguém está atuando no mesmo registro, na mesma tarefa que você, né? Apesar de chamados estarem atribuídos o nome das pessoas, geralmente os usuários com a licença ITIL, né, que é a licença de resolvedor, podem verificar qualquer registro e atualizar qualquer registro na plataforma, a não ser que se criem regras que limitem esse tipo de acesso, mas aí é uma complexidade que não é necessário nós entrarmos aqui. Então, para ilustrar o User Presence, perdão, nós podemos ver que o formulário de incidente aparece a foto da Beth aqui, porque esse usuário, ao abrir o incidente 9005, viu que ela está também com esse incidente aberto na tela dela. Isso permite uma interação mais simples, né, de saber que tem alguém mexendo, que alguma coisa pode ser alterada, se essa pessoa tem as mesmas informações que você ou não. E correlacionado a isso, nós temos também o Real-Time Editing, que basicamente é uma forma de saber o que está sendo alterado pela pessoa que está com o mesmo item aberto que você. Então aqui nós podemos ver ainda um print bem parecido com o anterior, nós vemos que a Beth está nesse formulário, e nós temos esse ícone aqui, que ao passar o mouse sobre ele, eu vejo essa mensagem falando Beth Angley modificou o valor desse campo. Né? Então, basicamente, é dizer que esse campo ele acabou de ser editado pela Beth. Eu nem precisei atualizar a página para ver isso. Vamos fazer um exercício com isso agora aqui para que vocês possam ver isso acontecendo. Deixa eu só ver se eu estou com as duas instâncias abertas. Então, aqui nós temos já uma página aberta com o usuário da Beth. Eu vou abrir um segundo navegador aqui. Deixa eu só ver se ele ainda está logado. E aqui eu estou com o usuário System Administrator logado. Então vamos pegar aqui a tabela de incidentes novamente, a minha favorita, e vamos acessar um registro. Nós vamos acessar o mesmo registro com o System Admin e com a Beth. Então vamos pegar aqui esse 10.012, que é um dos testes que eu recentemente fiz. Deixei ele aqui na tela do admin. Vamos lá na instância onde a Beth, que está logada, e vou acessar o mesmo incidente. Ok, que é o 12 também. É o 12, sim. Agora vocês podem ver que aqui acima tem aqui a fotinho do Sistema Administrator, né, que é o outro navegador que já mostra que ele está visualizando. E se eu vou lá para o navegador do admin, eu vejo a foto da Beth. Caso eu tivesse um terceiro usuário acessando também esse formulário, iria aparecer também a foto desse terceiro usuário aqui para gente, tudo isso. Vocês estão vendo foto, porque esses usuários possuem foto no perfil. Caso eles não tivessem, aqui apareceriam as iniciais do usuário, mas de toda forma você consegue visualizar quem é a pessoa que acessou esse registro. Agora falando sobre a edição em tempo real, né? Então eu vou pegar aqui, a Beth está editando e, perdão, eu estou aqui com a view do admin. Eu vou voltar lá no usuário da Beth, né, e vou fazer uma alteração. Por exemplo, eu vou atribuir esse chamado de network para o David Lowe. Tá aqui. Ao salvar, eu vou voltar aqui para outra página e vejam que aqui embaixo
tem aquele ícone que eu comentei. Beth Angley modificou o valor desse campo, né? Então aqui já aparece para mim David Lu, e repara que eu não atualizei essa página. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que aconteceu a nível servidor, ele está dizendo aqui que a Beth configurou esse campo, alterou esse campo para in progress. Esse aqui ele não foi atualizado automaticamente, porque isso aqui é uma lógica à parte que foi feita, executada do lado do servidor, que me demanda um refresh aqui para que nós vejamos. Mas ainda assim, ele me deixou essa anotação para que eu saiba. E agora eu vou fazer o inverso. Eu estou aqui como System Administrator e eu vou alterar a subcategoria. Está wireless, mas eu vou dizer que era na verdade VPN. E vou salvar aqui. E ao voltar para a view da Beth, eu vejo aqui o mesmo íconezinho aqui. Então, System Administrator modificou esse valor aqui. Não precisa ser apenas um campo por vez. Então, digamos, deixa eu só atualizar aqui para assumir esse logzinho. Eu vou fazer algumas alterações. Eu vou alterar aqui então que aqui é software, sistema operacional. Eu vou alterar para on-hold. Vou pôr aqui o motivo do on-hold e vou mudar esse short description. Problema com o Linux ABC. Vou salvá-lo. Opa. Essa alteração que eu fiz me pede para preencher algumas informações adicionais aqui. Ele me pede para incluir um comentário. Atualizados os campos. Na sequência, nós falaremos a respeito desses campos Work Notes e Additional Comments, mas por enquanto vou apenas preenchê-lo porque é obrigatório, salvar novamente. Ok. E agora, ao voltar aqui para a visão da Beth, eu consigo ver esse ícone em 5 campos diferentes, que foram os que eu alterei. E ao passar o mouse, eu vejo que foi o System Administrator que fez a alteração. E aí, já por curiosidade, naturalmente também tem. Opa, até escrevi errado aqui, escrevi os capos. Mas conseguimos ver a anotação que o System Admin incluiu. Bom, então dito isso, nós passamos pela presença de usuário e pela edição em tempo real. Próximo item a ser analisado aqui ainda é a parte de Work Notes e Additional Comments. Então, são duas formas de inserir anotações dentro de uma tarefa, seja um incidente, seja uma solicitação, né? Então, fica nessa aba Notes, que nós podemos ver aqui no incidente, que foi onde eu verifiquei a anotação do System Admin. E por que nós temos dois campos para incluir anotações, né? Porque eles parecem bem parecidos, né? Work Notes e Additional Comments. A resposta está nessa informação entre parênteses aqui, após o Additional Comments, que ele é visível ao usuário, é visível ao solicitante. Como deixar isso mais claro? As Work Notes, ou anotações de trabalho, são notas que o time solucionador faz para outras pessoas do time solucionador. Sejam elas do mesmo equipe, seja algum auditor, seja um gerente. Porém, essas anotações contidas aqui no WorkNotes não estarão visíveis para o solicitante no formulário que ele visualiza no portal de serviços. Enquanto os additional comments ou comentários adicionais são informações que serão visíveis ao solicitante. Então, nesse campo, por exemplo, toda vez que eu quero comunicar ao usuário de alguma coisa que eu estou fazendo no chamado dele, eu preciso acessar através, perdão, inserir através desse campo, porque o usuário vai fazer a leitura dele. Vamos lá, então eu vou fazer mais uma. Na verdade aqui não vai funcionar, mas apenas para que vocês saibam, o conceito é esse. O WorkNotes é uma nota interna, que não necessariamente você deseja que o usuário veja, e o Additional Comments ou comentários adicionais é uma anotação externa, visível a todos que têm acesso a esse chamado. O que nós temos aqui na sequência é a aba Activity. Aliás, não exatamente a aba, mas a continuação da aba Notes, onde basicamente nós temos acesso a algumas informações de alterações no chamado. Então, toda vez que alguém faz uma atualização, seja alteração de campo, alteração de status, alteração de grupo, ele vai ficar logado nesse formatter, que é o nome que nós vimos na unidade anterior, quando vimos aí sobre a estrutura do formulário, e ele vai conter o que foi feito. Então, ele vai ter três informações principais, que é o quem, o que e o quando. Né? O quando ele está destacado aqui embaixo, mas ele fica bem aqui do lado do nome do usuário também. Tá? Então, nós vemos aqui que essa atividade, por exemplo, foi a Beth, ela fez o quê? Ela colocou um comentário nessa data, e foi um Work Notes. Aqui abaixo nós temos o System Admin, que é o quem. O que o System Admin fez? Ele incluiu uma imagem de anexo.
nessa data aqui que está coberta por esse filter activity, e foi um upload de imagem conforme essa nota aqui. O filter activity, ele lista quais os tipos de alteração que eu quero exibir no formatter, nesse activity stream. Então aqui eu tenho, por exemplo, todos, eu posso dizer se eu quero ver os additional comments, o assigned to, e assim por diante. Nós vamos ter a oportunidade agora de verificar isso também nesse mesmo formulário onde nós já estamos. Deixa eu só atualizar aqui a página. Então, quando eu desço aqui na aba Notes, por exemplo, eu vejo que a Beth ela está vendo duas coisas aqui. Ela está vendo que o sistema administrator foi quem criou esse chamado, com impacto, o estado, quem abriu e tal. Isso aqui é uma alteração de campos que foi feita nessa data. Depois disso, eu vejo aqui um log. Opa, agora atualizou, estava travado, estava estranho que estava com pouca coisa. Temos um log aqui da própria Beth. O que que ela fez? Ela atribuiu esse chamado, o campo assigned to, para o David Lu, e ela alterou o campo incident state de new para in progress. Aqui é interessante avaliar como essa alteração se comporta. Ele fala state in progress era new. Então ele te indica de onde, qual que era o estado anterior e qual que é o estado atual. E também a data, field changes e assim por diante. Aqui tem a anotação do sistema administrator, atualizando os campos e a data onde isso foi feito, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu aqui mesmo enquanto Beth eu alterar a prioridade desse chamado, vou mudar o impacto aqui para 1 e a urgência para 1 também. Primeira coisa, que isso aqui é uma regra que nós vamos ver na frente, ele tornou esse campo obrigatório Work Notes, então eu preciso colocar uma nota. Elevando a prioridade. Opa, rolou aqui. Então eu vou salvar dessa forma. E aí no Activity Stream nós vamos ver duas coisas. Primeiro aqui o Field Changes, que vai mostrar que eu alterei o impacto que era 3 para 1 e a prioridade que era 5 para 1 também. E o comentário dela, elevando a prioridade. Da mesma forma, eu tenho aqui aquele íconezinho de filtro que eu havia comentado, onde eu posso dizer o que eu quero ver. Então, por exemplo, digamos que eu não quero ver nada além de troca de estado. Eu posso desmarcar tudo aqui, já some tudo na verdade, e aí eu posso encontrar aqui o campo Incident State e deixá-lo somente ele marcado. Então aqui eu tenho quais foram os estados que esse chamado passou. Foi novo, de novo para in progress, de in progress para on hold. Ou eu poderia filtrar e dizer que eu só quero ver os additional comments e os work notes. Então tem aqui um additional comment do system admin e uma work note da Beth. Geralmente, todos os campos ficam marcados para que quem está gerenciando possa acompanhar todo o ciclo de vida do chamado. Aí, naturalmente, dependendo, um chamado que teve muitas alterações, teve aí um ciclo de vida muito grande, com várias transferências entre grupos, e eu preciso identificar apenas um tipo de alteração específico, aí sim eu posso usar o filtro de uma forma mais útil. Dando continuidade aqui, o que nós temos na sequência, então, é o inline editing. Que o que seria isso? Também é uma forma de editar os chamados sem necessariamente precisar entrar no formulário. São algumas coisas mais simples, como inserir comentários. Então, também tem o íconezinho do Activity Stream, onde você pode acompanhar os logs dos chamados que estão sendo exibidos na view de lista. Então, vamos até lá. Então agora vamos sair do formulário de incidente. Deixa eu só eu ir para o navegador certo. Eu vou parar de impersonar a Beth. Então eu vou novamente até a tabela de incidentes, já nossa velha conhecida. E aqui ao clicar no Activity Stream, que também está visível aqui, ele vai carregar para mim os logs relacionados aos chamados recentemente atualizados. Tá? Então se eu ordenar aqui por Updated também, nós vemos aqui, por exemplo, problema no Linux ABC, que é o chamado recente que nós estávamos testando junto com o System Admin. Eu consigo ver o que foi feito nesse chamado aqui. Ó. Então, a última alteração que aconteceu nele aqui foi alteração de impacto prioridade. Anteriormente teve um comentário também. Eu tenho aqui um botão que me permite abrir os logs completos, inclusive permitindo aqui que eu faça um additional comment ou um work note dessa forma. Ainda posso abrir o registro também, né? Mas vou voltar aqui. Vamos de novo aqui abrir o Activity Stream. Ou por aqui mesmo, eu posso clicar aqui em Comment e inserir um Additional Comment ou Additional Comments ou um Work Note. Então vou fazer aqui uma nota interna.
Post. Então pronto, isso me permite acompanhar a atividade recente dos chamados, como também me permite inserir anotações. O que vocês vão ver aqui nesse Activity Stream, ele tem uma ordem de últimas edições, então tem aqui problemas no Linux ABC, mas aqui abaixo eu já tenho esse SAP Materials Management, depois eu tenho esse do SFA e assim por diante. Então também é um recurso para agilizar a, o acompanhamento e a interação, a colaboração no chamado. Ok? Seguindo adiante, e o último item interessante a ser tratado dentro desse primeiro trecho do segundo módulo são as Visual Task Boards, né? Então são boards, né, com tarefas organizadas de uma forma mais visual, onde eu consigo criar colunas, por exemplo, por status, igual esse print que eu tenho aqui. Então eu tenho estado novo, in progress, on hold. Eu tenho as atividades agrupadas aqui em cards. E aí, basicamente, eu consigo ter uma visão mais ágil de todos os meus registros. Então, se alguém tiver familiado, por exemplo, com o conceito de Kanban, né, seria bem parecido com isso. Para quem não é familiar também não tem problema, é bem fácil de entender. Eu vou voltar aqui para a nossa instância e vou acessar aqui Visual Task Boards. Então está carregando aqui, mas possivelmente ele já vai me trazer alguns task boards populados. Sim, ele me trouxe esse aqui, mas não é um caso que nós vamos utilizar agora. Então eu tenho aqui todas as boards que eu tenho acesso, as, as boards às quais eu sou o proprietário e boards que estão compartilhadas comigo. Nesse caso eu não tenho nenhuma que foi compartilhada. Eu vou criar uma do zero. Então eu posso clicar aqui em novo e ao clicar nisso, ele vai me trazer duas opções de criação de boards, né, de quadros de organização. Um seria esse Freeform Board. O que seria o Freeform? Seria um quadro criado do zero, onde eu digo quais as colunas que eu quero, quais os cards que eu quero, e os nomes e tudo mais. O Data Driven Board, ele vai usar alguma tabela já existente dentro do ServiceNow, por exemplo, a tabela incidentes, a tabela de requests, para organizar dados através de campos dessa tabela. Vou dar os dois exemplos. Então, primeiro eu vou usar aqui o Freeform. Então, veja, ele criou para mim já uma tabela básica com o modelinho padrão, que ele vai me trazer aqui, ó, to do, doing e done, né? Então, por fazer, fazendo e completo e feito. Me permite incluir outras também, né, que eu posso nomear conforme eu quiser. Então vamos chamar esse aqui de pending. Ops. E eu posso pegá-la e arrastar para uma outra posição aqui. E da mesma forma eu posso ainda renomear essas outras, né? Então, em vez de doing, eu quero chamar isso aqui de in progress, por exemplo. Aqui clicando no menu de contexto, eu posso inserir um card novo para essa coluna. Também posso inserir o card clicando naturalmente aqui no botão. Eu posso ocultar essa coluna ou eu posso deletar essa coluna também, né? Ou ocultar para facilitar a view, de repente ela não me é necessária nesse momento, ou posso deletá-la como um todo, caso não seja útil de forma alguma. O que mais nós vemos aqui? Usuários que têm cards atribuídos a eles aqui em cima, e aqui o nome da board. Vou mudar aqui para Kanban. Pronto. Então assim, eu vou criar um card, e aí o que eu vou falar aqui? Vou falar atualizar o servidor do AD, do Active Directory. Vou dar um Enter aqui. Tem uma atividade criada. Repara que ele criou um número de referência, né? Então PTSK, que seria de PTask, para essa Project Task, para esse item. Clicando nela, eu consigo até inserir mais algumas informações com mais detalhes da atividade. Posso atribuir para algum grupo essa tarefa. Posso inserir comentário e posso atualizá-lo. Ok, está tudo aqui. Então, o que mais nós podemos ver nesse card, né? Então, uma vez ele criado, eu posso clicar aqui no card e ver algumas informações, como por exemplo, eu posso alterar a descrição, a completa e a descrição resumida também, inserir comentários e worknotes, né? Bem parecido com o formulário principal. Posso pôr aqui uma data limite e tudo mais. Eu vou criar mais umas duas tarefas aqui. Vamos dizer que essa aqui ela não está pendente, ela está to do. Então, eu posso simplesmente clicar sobre ela e arrastar para a linha onde eu quero que ela fique. Vou criar mais umas duas aqui, então. Vou dizer aqui
fazer checklist dos backups, por exemplo. E vou criar mais uma que vai se chamar enviar fitas de backup para o offsite. Ok. E aí, esses cards eu posso justamente, por exemplo, dizer, esse aqui está por fazer, esse aqui está pendente, porque. Bom, vamos até pegar esse exemplo. Eu só posso enviar as fitas depois que eu tiver feito o checklist dos backups. Então, ainda está por fazer aqui, esse aqui vai ficar pendente e vamos dizer que eu já estou atualizando o servidor do AD. E dessa forma eu consigo facilmente, né, movimentar as tarefas dentro do task board. Então isso seria um freeform board. Então eu criei ele do zero, né? Posso naturalmente incluir alguns usuários aqui também de forma bem simples para que outras pessoas tenham acesso a ele. Aqui nesse íconezinho aqui eu posso falar então membros, eu posso adicionar pessoas que também vão poder interagir dentro dessa task board. Então caso eu volte agora para a página principal das task boards, tá aqui então, como eu criei a Kanban, eu consigo seguir trabalhando nela. Então ela já ficou salva dentro da estrutura do Visual Task Board. Como eu disse então, também existe ainda a opção de criar uma task board data-driven. Né? Então eu clico aqui em novo, em vez de freeform, vou usar aqui a segunda opção. Ele me fala em qual tabela herdada da tabela task que eu desejo trabalhar. Como vocês devem imaginar, vou usar a de incidente novamente. E aí eu quero dizer aqui qual vai ser o campo que eu vou usar nas colunas verticais, né? Então, por exemplo, um que pode ser bem utilizado é o incident state, né? Então eu quero as colunas por estado. Essa outro campo aqui é opcional, mas para as linhas paralelas eu posso ainda adicionar um segundo campo, mas para deixar isso num exemplo mais simples, eu vou criar somente a vertical. Vou dar Next. Ele aqui me permite filtrar, caso eu não queira ver tudo que tem na tabela de incidentes, né? Porque até então ele está trazendo tudo. Ele, inclusive, já me fala aqui, ó, esse filtro vai resultar em 73 cards. Vamos dizer que eu só quero ver os chamados onde o assignment group seja service desk. Vou dar um create. Pronto. Então ele já gerou. Ele já me mostra aqui quem são as pessoas que hoje estão atuando, né, nesses incidentes, ou seja, que na verdade são os membros do Service Desk. E da mesma forma, eu já posso ver os campos. Então eu tenho aqui novo, aliás, os status, né? Novo, in progress, on hold, resolvido, fechado, cancelado, tudo mais. E num acompanhamento, por exemplo, digamos que eu sou o gerente do time de Service Desk, né? Eu estou reunido com o time, eu posso passar item a item. Então, por exemplo, esse chamado aqui está com o Howard Johnson, que é o HJ aqui. Então eu posso falar lá com ele, olha aqui, eu estou vendo aqui que tem uma solicitação de serviço, né, para colocar um pedido para uma nova máquina, tudo mais. Isso aqui ainda está em progress, qual que é o status atual? Vamos dizer que esse caso aqui ficou com uma pendência do fornecedor. Eu posso movê-lo para um hold. E isso vai refletir na tabela de incidentes. Então, quando eu olhar para os incidentes também, ele vai ter alterado o estado para um hold. Vamos verificar isso? Então, vou pegar aqui vou clicar aqui no chamado. Né? Então aqui é uma visão dentro, né, do próprio task board do formulário de incidente. E aqui eu vejo que o System Admin mudou de in progress para on hold. E da mesma forma eu posso seguir essa movimentação. Uma outra forma de fazer isso, eu poderia também criar um task board por usuário, por assigned to, né, por usuários resolvedores, para ver o que chamado está com quem. Então, vou fazer uma nova tabela de Data Driven, mas eu vou fazer usando uma terceira forma de criar o Task Board, né? Então, primeiro, só para voltar aqui nos Visual Task Boards, mostrar para vocês que esse que eu acabei de criar já ficou salvo aqui também, Incidents by Incident State. Eu poderia ter renomeado, mas ficou assim mesmo. E qual que seria a outra forma de trabalhar com os Task Boards e que eu gosto bastante? Eu vou diretamente até a tabela do meu interesse. Então, vamos lá na tabela incidente, vou em todos, vou criar o meu filtro. Então, novamente, eu quero somente chamados onde o assignment group seja Service Desk. Vou dar um executar. E agora eu vou usar o menu de contexto da coluna, coisa que nós vimos muito por alto no primeiro módulo, que tinha essa opção. Mas agora, por exemplo, eu vou até o campo Assigned to,
que é o campo que eu quero usar para criar a minha task board. Vou clicar no menu de contexto da coluna. E aqui, se vocês se recordarem lá das primeiras sessões, nós temos aqui o Show Visual Task Board. Ao clicar aqui, ele vai usar. Opa, deixa eu até nem clicar ainda. Ao clicar aqui no Show Visual Task Board, ele vai criar uma task board onde as colunas, né, as lanes, serão os nomes dos usuários. Eu poderia usar a prioridade, poderia usar a categoria, como eu quisesse. Mas para esse exemplo, então, vamos usar aqui o Assigned To. Ele está montando para mim. E pronto. De uma forma simples, então, eu consigo ver os chamados de Service Desk organizados por quem está com o chamado. Então eu tenho lá 0 chamados sem atribuição, tenho 2 com a Beth, um com o Howard e assim por diante. Então digamos que o Howard ele está com uma ausência por motivos de saúde e ele não vai conseguir dar andamento nesse chamado que nós estávamos vendo. Eu posso verificar aqui de uma forma muito rápida quem está mais livre e quem está muito ocupado para receber mais chamados. Então, por exemplo, eu estou vendo que a Beth já está com 2, então não seria tão legal passar para ela. O Luke já está com 2. Então, naturalmente, que seria mais natural eu encaminhar para o Bud ou para o Charlie. Então, eu posso pegar esse, por exemplo, o chamado do Howard e colocar aqui para o Bud. Pronto. De uma forma muito simples, ele vai alterar. A única coisa que ele me avisou aqui é que, ao fazer isso, por esse chamado estar com estado on hold, eu preciso preencher algum campo obrigatório. Mas veja que ele não me impediu de atualizar. Ele apenas me entregou o formulário para que eu diga aqui qual que é a razão desse chamado estar on hold. Ah, está aguardando o fornecedor. E vou atualizá-lo. Pronto. Então agora o Howard não tem nenhum chamado. Opa, ele não guardou minha informação, porque primeiro ele me pediu para atualizar o, o on hold reason. E agora ele veio para sem atribuição. Agora eu posso pegar esse chamado e jogar para o Bud. Vamos ver se agora ele vai deixar. O que está faltando agora? Assignment Group Violation. Ah tá, eu já sei o que aconteceu. O Bud ele já foi membro desse grupo, mas ele não é mais. Então, por isso eu não estou podendo transferir um chamado para ele. Deixa eu abrir aqui, usando o campo do tipo referência, o grupo Service Desk, e eu consigo ver quem são os membros atuais. Então, atualmente, tenho chamados com a Beth, aliás, os membros desse grupo são a Beth, o David e o I2 Users. Então, somente esses 3 usuários vão poder receber chamados de Service Desk. Aí você pode falar, poxa Adriano, mas por que então tem um no nome do Bud? Porque possivelmente o Bud em algum momento foi membro do Service Desk e ele deixou de ser. Ou foi transferido para uma outra área, ou de repente não faz mais parte da companhia. Inclusive, identificamos uma outra oportunidade. Então já sabemos que, por exemplo, o Bud ele não precisa estar com esse chamado. Seria bom transferirmos para uma outra pessoa. Deixa eu rolar aqui para o lado. Ó, tinha até mais pessoas aqui que eu não tinha visualizado. Então tem o Fred, tem o I2User, tem o David e tudo mais. Eu sei que o I2User ele faz parte do Service Desk. Então eu posso pegar esse chamado aqui que eu ia atribuir para o Bud e vou jogar lá para o I2User. Agora sim. E também, já que o Bud não faz mais parte, não tem ninguém tratando isso, eu vou pegar esse chamado e vou colocar para Beth. Aqui ele vai me pedir algum campo adicional possivelmente. Eu tenho uma política de UI que me impediu de fazer essa atualização. Isso aqui é uma coisinha que nós vamos ver ainda lá na frente. Como eu estou pegando chamados aleatórios, alguns deles, perdão, estão caindo em algumas condições. Por exemplo, esse caso é porque o chamado já está fechado. Então eu não sou permitido a editar um chamado que já foi encerrado. É por isso que eu não pude transferir para Beth. Então, uma coisa que eu poderia ter feito para melhorar essa board é, quando eu criei aquele filtro, além de ter filtrado por grupo de atribuição Service Desk, eu poderia ter dito grupo de atribuição Service Desk e que ativo seja verdadeiro, ou que estado não seja fechado, alguma coisa assim, porque evitar de trazer essa poluição para a gente. Tá? Eu não vou estressar muito mais isso aqui, tentando fazer essas outras condições, para a gente ganhar tempo na questão de explicações. Tá? Mas o conceito é esse. O importante é vocês terem a visão de como nós podemos aí mover as cards, que algumas vezes existem alguns campos obrigatórios, que ele vai respeitar regras de banco de dados. Então, se um chamado, por exemplo, encerrado não pode ser atualizado, ele vai me impedir, e assim por diante. Apresentados os Visual Task Boards, nós teremos o nosso laboratório, nosso primeiro laboratório da nossa segunda parte,
onde basicamente vocês vão navegar pelo portal de serviços, vão poder ter a oportunidade de criar um novo incidente ou requisição, explorar ali os worknotes, additional comments e coisas desse tipo e fazer uma cooperação. Tem um passo a passo para esse lab também que vai ficar disponível aqui para vocês e nós retornamos com o 2.1 logo na sequência. Obrigado e nos vemos em breve.